Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É claro que não é aquela coletiva que a gente gostaria de estar dando, gostaríamos de estar falando aqui de vitórias, de conquistas, e infelizmente mais uma derrota nossa, e principalmente a circunstância que aconteceu, né? Nós tivemos, eu acredito que até na hora do pênalti, eu não me lembro se foi 35, 40, alguém pode até me... né? Aí o que aconteceu? Nós estávamos bem no jogo, eu acredito que estávamos tentando, procurando, com organização até ali, né? E aí no pênalti a gente colocou um cara que chegou com, vamos dizer, quem sabe fora do contexto, né, de pressão, mais tranquilo, o cara que sempre é artilheiro, acostumado a bater pênalti, chamou a responsabilidade, acabou errando. Na sequência, nós tivemos o quê? Gol do adversário do pênalti, né? Eu, na minha ótica, nem foi também pênalti, não foi pênalti. Então, aquilo que o pessoal falou, tudo conspirando, né, contra. E, assim, é um momento que nós temos que juntar as forças, trabalhar mais do que falar e tentar ter personalidade para trabalhar. O torcedor cobra, a imprensa cobra, é uma coisa normal, principalmente para nós que estamos dentro do futebol. Boa noite, Roberto Fonseca, Judson Araújo da 96 FM. O ABC, que venceu aqui no Frasqueirão pela última vez, lá em 7 de fevereiro. É uma vitória magra contra o Potiguar de Mossoró. E aí já vão mais de 3 meses, já passou o Rafael Lacerda, já passou o Marcelo Cabo, que inclusive nem venceu aqui no Frasqueirão, não conseguiu sair vitorioso aqui no Maria Lamas Farache. Queria que você explicasse essa inacreditável má fase do ABC. Ele não vence há 3 meses aqui no Frasqueirão, são inúmeros jogos, inúmeras derrotas e empates, e também queria que você falasse, né, com relação ao pênalti. Foi uma escolha sua, foi uma escolha lá de dentro de campo, foi uma conversa com o Gênison e com o Alisson, quem foi que escolheu para o Gênison bater o pênalti? Bom, exatamente o que você falou, né? Você vem de derrotas e sempre existe uma carga, né? A carga psicológica, a carga de cobrança, e ela faz com que as coisas conspirem contra. Você vê que o segundo gol, nós tomamos um gol sem o adversário tocar na bola, né? Por incrível que pareça. Então é assim, nós temos que ter a consciência que o momento é de dificuldade e por isso a gente tem que trabalhar mais. E o gol e o pênalti é aquilo que eu falei, é uma escolha, né? São batedores de pênalti, né? São pessoas que treinam, tanto o Gênison como o Alisson, e teria outros também ali. E eu falei assim, qual é o pensamento, né? Se você deixa o Alisson bater e ele erra, você vai falar que ele está com a carga psicológica, vem de uma pressão, e teríamos que colocar alguém que está chegando com tranquilidade para bater o pênalti. Se bate o pênalti o Gênison e erra, a gente fala assim, poderia ter sido o Alisson, poderia ter sido o B. Sempre vai ser escolhas, né? E não adianta nós estarmos aqui falando da escolha A, B ou C, ela tem que ser feita pelos atletas ali. Claro que a gente tem definido 2, 3 batedores, e entre os 2, 3 batedores, o Gênison, o Alisson, o Blade também. E a gente, assim, eu acredito que eles devem ter procurado um atleta com uma carga de pressão menor para poder bater o pênalti. E aí é aquela história do futebol, né? A escolha, ela sempre vai ser positiva e certa se faz. Se não faz, se não fez, a escolha vai ser sempre errada daqueles que tomaram ali dentro. Mesmo porque, como a gente já disse, ali dentro, quem está pautado e tem a obrigação de tomar as decisões são os atletas. Professor, boa noite, Marcos Vinícius da Rádio Universitária. O ABC hoje começou o 4º jogo na Série C sem nenhuma vitória. E aí, se a gente for relembrar, em 2023, pela Série B, o ABC também começou esse mesmo caminho sem conseguir vencer. Venceu muito tarde. E eu te pergunto, esse começo do ABC já traça ele para brigar por uma permanência na Série C? Ou você acha que o ABC ainda pode pensar um pouco mais alto na competição? Eu acredito muito que você tem que aprender a ter passos, né? Você tem que ter passos dentro de uma competição. Primeiro, como vocês falaram, primeiro é vencer, depois é você pensar em fazer uma pontuação que te dê tranquilidade dentro da competição. A partir disso, você vai saber quantas rodadas que vai faltar
para você buscar uma classificação, uma possível classificação. Então eu acredito assim, se você pensar sempre num degrau maior, você pode tropeçar no menor. Então você tem que procurar fazer coisas pautadas em um caminho normal, né? Dar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. O primeiro obviamente, que é vencer, é isso que está incomodando e tem que nos incomodar mesmo. Nós somos profissionais, atletas profissionais, e nós temos que procurar vencer, tem que procurar ter personalidade, né? Porque, como eu sempre falo, cobrança, nós que estamos aqui, eu cheguei, foi a minha estreia e eu tenho cobrança. Eu tenho que ter a personalidade de continuar fazendo o trabalho e dar o meu melhor. E assim são os jogadores que estão chegando também. Professor, aqui é o Fernandes da 98 FM Natal. Na tua coletiva de apresentação, eu até questionei em relação ao Alisson, que é um ídolo, que tinha completado 200 jogos com a camisa do ABC Futebol Clube. Perguntei como que o senhor iria utilizar o jogador. E o senhor disse, vou ver, ele tem facilidade de jogar em várias funções. Essa é a sua segunda partida sob o comando do ABC e as duas com o Alisson como titular, que já não é tão bem visto assim por todo, não é unanimidade na torcida do ABC nos dias de hoje, apesar de ser um ídolo. E o senhor opta por ele jogar aberto pela ponta esquerda, né, recompondo e tudo mais. Queria que o senhor comentasse a opção pela titularidade do Alisson e nesse posicionamento. Bom, primeiramente eu acredito que o Alisson, né, hoje, por exemplo, nós tínhamos o Gênison, né, é muito mais assim, dentro da posição que é um centroavante. Se eu tirasse o Gênison e colocar o Alisson de atacante por dentro, eu acredito que todo mundo iria me questionar para que eu contratei o Gênison. E aí a gente tem que ter opção, né? O Gênison foi contratado para isso, para ser um titular, para poder jogar, pelo menos para poder iniciar jogos. Ele entrou contra a equipe do Atlético e hoje ele entrou jogando. Então o Alisson a gente optou jogar de lado, mesmo porque se nós tivéssemos outros atletas que seriam uma unanimidade dentro do próprio grupo, ou quem sabe com a torcida e com a imprensa, nós teríamos colocado. Nós temos que usar atletas que tenham essa personalidade, o Alisson sempre teve, né? E eu acredito assim que a escolha, e foi o primeiro jogo meu dentro de casa, para a gente poder ter uma noção, e obviamente que à frente sempre a gente tem que tomar a decisão, aquilo que é melhor para o ABC e não para nós individualmente. Roberto, você fez vários treinamentos, né? Tentando encontrar o melhor, não é? Nos treinamentos fechados. E o que deixou para você no jogo de hoje em relação aos treinamentos de positivo e de negativo, para que a equipe pudesse imprimir mais jogadas? No primeiro tempo a gente viu o ABC melhor, não é? E o que trabalhar, né, o psicológico do grupo nesses dois jogos, nessas duas pedreiras que o ABC vai ter fora de Natal? Bom, primeiramente eu acho que você acabou de falar tudo, né? O que a gente fez. Eu acredito que até o pênalti, né, o lado psicológico, nossa equipe estava bem, tanto é que nós tivemos cabeceio, bola passando, se não me engano, 2, 3 bolas do próprio Gênison, né? Sendo ali, quem sabe, o protagonista, né, que a bola acabou passando de uma maneira ou de outra, o cabeceio do Gênison, o pênalti que nós tivemos, isso é o que foi trabalhado. Aí o que acontece? A partir da hora que você perdeu o pênalti, o lado psicológico, ele acabou sendo mais contundente, ele acabou mais aflorando esse lado negativo. Então, assim, o trabalho é aquele que nós fizemos até a hora do pênalti, que foi, a gente teve oportunidades, a gente chegou, ganhamos escanteio, ganhamos falta, já tivemos algumas jogadas que a gente já procurou passar para o grupo, e a partir do pênalti, aí sim, o lado psicológico acabou sendo afetado, e é uma coisa que nós temos que trabalhar muito, com certeza. Roberto, boa noite. Pedro Henrique Brandão, Jovem Pan News Natal. Na coletiva contra o Atlético, né, pós-jogo contra o Atlético, você falou sobre a remontagem do elenco, né, trocar o pneu com o carro andando, foi essa a expressão que você usou. Dos remanescentes do estadual, hoje você entrou com 4. Era o Yuri, né, eu acredito até por conta da lesão do Albuquerque, o Richardson, que é o capitão da equipe, Eric Varão e o Alisson. Então já é um time bastante modificado em relação ao que era no estadual. E aí eu queria saber de você, esse time já é o que você espera? Você ainda espera reforços? E só para a gente matar essa questão do pênalti, você já respondeu, mas você definiu 3 batedores e a decisão final fica dentro do campo entre esses 3, é isso? É óbvio, né? Que
a decisão ela tem que ser tomada ali para aquele que está bem, né? Então a gente não sabe, de repente o batedor de pênalti é aquele que acaba sofrendo, está contundido, machucado. Então você tem que ter 2, 3 atletas aptos, treinados para poder bater o pênalti. E é claro que ali é uma decisão, você vê que foi unânime, o Gênison pegou a bola, é um cara que está sem a pressão e por isso que foi definido. Se é o Alisson bate e ele erra, vocês talvez estariam falando, pô, o cara já está pressionado, é o lado psicológico, e ele ia falar várias situações, né? Ah, o Gênison chegou e com personalidade, pegou, treinou para isso, trabalhou para isso, para poder bater o pênalti. Então essa é uma questão que já foi definida ali, infelizmente ela não volta mais atrás. Segundo, nós estamos realmente remontando uma equipe, fazendo com que ela vá acontecendo e esse entrosamento da semana, ainda bem que nós temos semana para trabalhar, que senão com certeza seria pior. Por exemplo, uma divisão onde você tem um jogo meio de semana, final de semana, com certeza nós teríamos muito mais dificuldade. Mas realmente a remontagem, tivemos ainda lesões de 2 jogadores, quer dizer, ainda acaba piorando ainda mais. Além dessas trocas, nós tivemos que fazer trocas em cima da troca por ter perdido 2 jogadores que jogaram contra o Atlético. Hoje a gente acabou mudando com mais a troca também de um atacante. Então nós tivemos hoje do Atlético, se não me engano, 3 trocas para poder iniciar esse jogo. E é claro que não é o ideal e a gente tem que procurar. É um momento que todos nós temos que trabalhar mais, falar menos, trabalhar muito mais ainda, para que a gente possa ter o nosso bem comum, que é o ABC vencendo. Olá, Roberto, Rafael Anjos, Ruth de Prima, Ed Oliveira Rádio. A minha pergunta é mais sobre a questão da questão mental do ABC mesmo. O ABC hoje, desde o ano passado, pelo menos até onde me foi informado, não contava com o serviço de psicologia, né? E a gente tem visto que o ABC toma muitos gols no final dos jogos. Desde o ano passado também tomou na sua estreia contra o Atlético. Eu queria saber, e até para a questão do Thuram mesmo, que a cabeça do jogador deve estar muito ruim depois de tudo que aconteceu. O senhor planeja, além dessa parte técnica que o senhor já vem trabalhando, também pedir à direção mais trabalhos nessa questão da saúde mental? Olha, eu sempre falo que o lado mental, ela é vitória ou derrota. Acaba sendo ruim se você tem a derrota. Se você tem a vitória, melhora o lado mental. É claro que o atleta ele tem que ser preparado para poder trabalhar e estar sob pressão. Nós temos que ser, nós trabalhamos dessa maneira. Você imagina a pressão que a gente vive quando a gente entra ali, quando a gente está trabalhando, quando a gente está aqui dando explicação. E assim, e o lado psicológico ou de um trabalho você não consegue também fazer de uma semana ou não. Tem que ser um trabalho de um acompanhamento, né, que já vem há algum tempo. Mas isso tem que ser discutido com a direção, o que eles pensam também, e se eles têm alguns profissionais que poderiam. Então são vários aspectos que a gente tem que ponderar e discutir internamente com a direção. Boa noite, Roberto. Cecília Batalha, da Band RN. Queria que você falasse da importância. A gente sabe a importância de vencer jogos em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje o ABC completou 3 meses e 4 dias sem vencer no Frasqueirão. Como isso impacta na equipe e como retomar essa confiança para começar a vencer dentro de casa? É aquilo que eu acabei de responder, né, na parte psicológica, você tendo que fazer trocas como vem acontecendo e pegar jogadores que estejam ritmados para que isso possa acontecer. Claro que você tem uma pressão interna, até do próprio atleta, né, quando você não tem as vitórias dentro de casa, que é principalmente aonde a gente trabalha. Nós hoje tivemos aí um início promissor do jogo, 40 minutos de trabalho que a gente conseguiu fazer o goleiro trabalhar, várias bolas passando e ela acabou não entrando. Então eu acredito que esse impacto, né, deste momento, parece que as coisas conspiram, né, contra quando a gente está num momento difícil que a gente se encontra, mas assim, você tem que ter fortalecimento mental, psicológico, para que a gente possa reverter a situação que a gente tem vivido nesse início de ano, não só agora na própria Série C, mas desde de começo do ano, já vem até do estadual também.
Boa noite, Roberto. Vanessa, TV Ponta Negra. Você falou bastante aí aqui na coletiva sobre responsabilidade, assumir responsabilidade mesmo, estando há pouco tempo, né, à frente do ABC. Eu queria que você comentasse, você já conhece um pouco da característica de todos os jogadores, como é que você pensa para recuperar o time já nas próximas partidas, fora de casa, né, mudar bastante, tentar ver o que é que vai acontecer com esse elenco que entrou hoje, por exemplo? E uma segunda pergunta, já que acho que eu sou a última, o que é que você pensa sobre a paralisação, uma possível paralisação do campeonato por causa de tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Bom, primeiramente, dizer assim, que igual você falou, né, nós temos que ter aí o lado né, de trocas, ou de trabalho, de atletas chegando, saindo. É um momento que a gente acaba sendo conturbado, ainda mais com derrotas e tudo mais. Mas é assim, o trabalho ele tem que dar essa continuidade, né, para que a gente possa reverter um momento como esse, né, de trabalho e principalmente de ações positivas em nossa interna. Isso daí tem que ser uma coisa retomada por nós. Cada um de nós saber aquilo que precisa melhorar, que precisa fazer, responsabilidades individuais e ela coletiva. Quanto à competição, para nós, né, eu acredito assim, nós temos aí 2, 3 equipes que estão dentro da competição e elas são do Sul. E vai acabar o quê? Não tendo, né, uma harmonia, ou quem sabe sendo mais homogêneo a competição, porque você acaba tendo jogos que você vai largando para trás, uma hora lá na frente ele vai repercutir. Então, eu acredito assim, nós principalmente, né, poderia falar pelo momento nosso, às vezes um tempo eu poderia falar, vamos dizer assim, sendo quem sabe até um pouco egoísta, né, da gente pegar e falar com tanta dor, com tanta coisa que tem acontecido, mas eu assim, talvez para nós principalmente, uma parada, um tempo que a gente pudesse trabalhar, ele é benéfico, mas eu não quero trazer ou falar de uma coisa que possa ser boa para nós, com tanto sofrimento e com tanta dor que a gente tem visto, né? Eu tenho amigos, a gente tem amigos que trabalham no Sul e tudo mais, nessas equipes, né? E com certeza uma paralisação é por essa dor e a gente realmente se sente triste, consternado, não gostaria que isso acontecesse, mas como você disse, para nós, para trabalhar, é óbvio que um tempo maior ele seria um momento, quem sabe, para que a gente possa fazê-lo.